Bom dia, ainda o Padre Alberto Casalegno para terminar a aula sobre os títulos cristológicos, o número 5. E então vamos falar agora da categoria do verbo. Vocês já sabem desde as aulas que o prólogo foi colocado no começo do Evangelho como síntese de toda a cristologia joanina. E então se formou ao longo da elaboração do quarto evangelho, o redator final o colocou no começo, assim como colocou o capítulo 21 no final. E então é interessante notar que para qualificar Jesus, o evangelista não usa nenhum dos termos que ele utiliza ao longo do Evangelho, mas escolhe um termo especial, o termo logos, o termo verbo, se nós queremos o termo palavra. E então, fazendo uma explicitação, uma declaração explícita da identidade de Jesus. E então destaca o que no prólogo? A pré-existência de Jesus e a divindade de Jesus, de forma explícita. Por que começa dessa forma? No princípio era o Verbo. Esse princípio é o princípio de todos os princípios. Então não está no tempo, antes do tempo, na eternidade. Então tem uma diferença muito grande no começo, no princípio do Gênesis, que é o princípio da criação. Deus criou o céu e a terra. Aqui é outro princípio. Destaca-se o Verbo estava com Deus, proximidade, unidade. E o Verbo era Deus. Melhor, Deus era o Verbo, para que dá mais ênfase à divindade de Jesus. E então nos apresenta quem é esse Jesus, e o Verbo de Deus que se fez carne, como se destaca depois no versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e colocou a sua tenda entre nós. Esse é o grande mistério. Porém, devemos notar, como eu vou fazer notar depois também, que aqui o evangelista é muito fino. O Verbo estava com Deus. Você sabe que a palavra Deus, no grego, é theos. E aqui estava com Deus, tem o artigo, o theos, para indicar o Pai. Quando se fala o verbo era Deus, falta o artigo, theos. Pertence à esfera divina, mas distingue-se do Pai. Então aqui entramos, João, único é João, que nos ajuda a entrar no mistério da Trindade, com essas formas simples. E então o verbo não é uma palavra somente de João, é uma palavra utilizada também. O verbo, por exemplo, pelo mundo estoico, é a razão que, vamos dizer, dirige toda a criação. Esse grande animal que é a criação é dirigido pela razão. Tem uma lógica, tem uma inteligência na criação. Essa é a inteligência dada pelo verbo, porém, no estoicismo, acredito que tem uma espécie de panteísmo, não sei, não posso dizer, vocês sabem mais. E, sem dúvida, tem uma relação com essa visão, mas não somente com a visão pagã, mas também com a visão hebraica. Filo, você conhece o grande filósofo do primeiro século depois de Jesus Cristo, Alexandrino, personifica o verbo como mediador entre Deus e os seres humanos. Qualifica ele como o arquiteto de toda a criação, aquele que mantém juntas e em ordem todas as coisas.
Então, João aproveita de um termo que já existia no ambiente cultural da época. Pode ser interpretado também como a palavra de Deus. Você lembra Isaías 55, 10 a 11, que Deus envia a sua palavra, e a palavra, antes de voltar para Deus, deve produzir o seu fruto. Verbo significa palavra. Então tem como pano de fundo tanto elementos do mundo pagão, como elemento do mundo hebraico, como elemento da própria Bíblia. Mas é um termo novo, não é? Que João usa para qualificar Jesus. E através do termo verbo, ele quer indicar essa proximidade, aliás, divindade com o Pai, divindade com o próprio Pai. E então o verbo se fez carne, e nós vimos a sua glória. A presença de Deus no mundo, do verbo encarnado no mundo, é algo de glorioso, que nem todos percebem, porém. Mas se a gente aprofunda, entende verdadeiramente que na pessoa de Jesus a pessoa é o verbo encarnado, entende que a sua glória se manifesta na vida pública com os sinais. Caná, os discípulos, Jesus manifestou a sua glória e os discípulos acreditaram nele. E depois aqui, já na encarnação tem essa glória do unigênito aqui do Pai, cheio de graça e de verdade. Graça e verdade são dois termos que qualificam a realidade divina no Antigo Testamento. Hesed ve Emed. Isto é, Hesed é a graça, e Emed é a fidelidade. Jesus manifesta a graça e a fiel de Deus, o amor fiel de Deus para o ser humano. Que esse verbo que se fez carne se identifica com Jesus está muito claro no versículo 17. A lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade nos vieram, graça e a verdade, o mesmo que se encontra no versículo 14, vieram por Jesus Cristo. Então o verbo encarnado se identifica com Jesus Cristo. E o verbo, depois no versículo final, ninguém jamais viu a Deus, o unigênito Deus que está no seio do Pai, esse nos revelou, nos deu a conhecer. Unigênito. O verbo é uma apresentação, vamos dizer, em si. O unigênito tem algo a mais, isto é, gerado, é aquele que o Pai gera. Então aqui já o texto do Evangelho nos ajuda a entender, como falei, o mistério da Trindade. Agora, quero acrescentar alguma coisa. Jesus é o verbo encarnado, é uma afirmação única, viu? Deus, então, sai de si mesmo e entra na nossa história, no nosso mundo. Algo que tira o fôlego, que, como fala Paulo na primeira carta aos Coríntios, é loucura, insensatez, absurdo, verdade. Porém, é dado da revelação. Jesus Salvador, Redentor, é esse, o verbo encarnado. Mas antes da encarnação, agora aqui é interessante, o verbo sem carne, asarkos, sarkos é carne, asarkos sem carne, já é aquele que plasma o universo. Porque nele estava a vida. Tudo foi feito por meio dele, sem ele nada foi feito. Tudo que existe, nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens, a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a sufocaram. Agora, o verbo que é Jesus, antes da encarnação,
é aquele que sustenta todo o universo. É a luz, a vida que brilha no universo, que brilha para os homens antes de Jesus Cristo. O Verbo sempre esteve próximo dos seres humanos. E então, depois tem outro elemento que veio, versículo 11, veio para o que era seu, e os seus não o reconheceram. Que são esses seus? Pode ser o mundo em geral, o mundo pagão, mas pode ser em particular o mundo judaico, que são os seus. Então o Verbo, antes de Jesus Cristo, porque o Verbo se fez carne só no versículo 14, aqui estamos no versículo 11, o seu veio para o que eram os seus, e os seus não o receberam. E o Verbo, o evangelista quer dizer, se manifesta através da lei judaica. De fato, se fala no versículo 17, a lei foi dada por meio de Moisés. Já está preparada essa lei no fato que o Verbo está presente de forma particular na lei, na Torá, no grande ensinamento do Antigo Testamento que deu a vida. E depois, como terceiro momento, o Verbo se fez carne em Jesus. Então tem uma progressão. O Verbo sem carne está na criação, o Verbo sem carne, ou tem uma encarnação particular, se encontra na lei, o Verbo feito carne se encontra em Jesus. Agora é interessante notar que no versículo 12, antes de falar da encarnação em Jesus, se destaca: a todos os que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Os que creem em seu nome, e que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E então significa que a categoria filho de Deus pode ser aplicada não somente aos cristãos que acreditam no Verbo feito carne, mas também a todos os seres humanos que descobriram as pegadas de Deus no universo. É o povo judaico que viveu à luz da lei. Todos eles merecem a categoria de filho de Deus. Filho de Deus, vamos dizer, não como filho, mas atribuído, por mediação do filho. E então tem uma visão aqui, e depois a maior razão, aqueles que acreditam no Verbo, não é? Que através do Verbo se encontram diretamente com o Pai. Aqui no prólogo tem uma visão universal. O Verbo que desde o início da criação, que é o princípio da criação, vamos dizer, pode justificar todos os seres humanos, salvar todos os seres humanos. Então o prólogo nos abre para uma visão universal da salvação que Jesus veio proporcionar ao povo, ao ser humano. Então é um termo, um texto muito interessante. Pena que aqui em 15 minutos, já quase estamos no final, posso dizer alguma coisa, mas vocês podem ler algo a respeito. Então, os filhos de Deus, então, refere-se a todas as categorias anteriores também à encarnação do Verbo, categorias humanas. Então, depende da capacidade de entender os sinais, de aceitar esse mistério que está inscrito na criação, para ter vida. Então, o prólogo representa, vamos dizer, o cabeçalho que ajuda o leitor a entender a identidade de Jesus. Aliás, é o momento mais elevado da teologia joanina, que justamente foi redigido no final de todo o Evangelho. Não sei se expliquei claramente. Qualquer coisa, sempre estou disponível para aceitar dificuldades, explicações ulteriores. Você pode se manifestar e eu vou responder. Um abraço, bom estudo. Agora vamos continuar proximamente. Tchau, tudo de bom.